Jardim de Manuela. Vamos iniciar aqui com a reunião dos vereadores para tratar do transporte público. Aconteceu hoje de manhã na Câmara, Apoliana Oliveira. Isso, Amadeu, uma reunião dos líderes partidários, líderes de bancada lá na Câmara, convocada pelo presidente Enzo Samuel. Temos e com aí as imagens, doutora Nájila. Presença de representantes do CETUT, né? O Rufino esteve lá acompanhando. E qual era a principal deliberação dessa reunião? Apresentaram à Prefeitura de Teresina uma proposta para colocar ônibus nas ruas em quantidade suficiente o quanto antes possível. Porque a Câmara já não quer mais ser só, como eu falei ontem, o para-raios, né, que é pegar a pancada inteira, porque existe uma cobrança social de que a casa não estaria agindo de forma enérgica, de forma necessária para essa discussão. E ao final tem aí a entrevista do presidente Enzo falando o que foi deliberado nesse encontro. O líder do prefeito participou da reunião? Não, ele disse que não foi convidado por se tratar de um encontro dos líderes. Dos líderes partidários? Isso. Líderes partidários
marcando o terreno na gestão dele como presidente. Porque há uma grande expectativa de saber como ele vai se comportar como presidente da casa, ele que é pré-candidato, tanto à reeleição como vereador, como a prefeito de Teresina. Então, eu acho, e se elegeu com a pauta, também com a pauta do transporte público, então já seria um movimento natural como vereador. Então, eu coloco numa posição de independência, acho que por isso essa reação do prefeito, ali foi uma entrevista reativa para a Poliana Oliveira. Claro que o foco do prefeito, embora ele não tenha dito, é aquele projeto da gratuidade, o chamamento emergencial das empresas, inclusive empresas novas, para oferecer o transporte gratuito a faixas da população teresinense, e eu vejo esse movimento por parte do presidente da Câmara, e ele vai mais além, como a Poliana trouxe na cartela. Olha, a gente fez a proposta é essa, 6 milhões mês, 300 ônibus. Não cumpriram, não chegaram a acordo, a gente dá um passo além e procura a justiça para a justiça obrigar as partes a entregarem os ônibus. Então, eu acho que ele está se colocando como querendo marcar a sua gestão e se colocando aí no jogo para 2024. Espera aí, Ari. A Câmara, é uma pergunta, aqui é uma pergunta de alguém que não tem esse conhecimento jurídico. A Câmara pode obrigar a Prefeitura a fazer esse acordo Não. Ela pode pedir que a Justiça obrigue. Exatamente. Pedir que a Justiça obrigue. Ah, ok. Sua opinião, Poliana? Amadeu, do que eu acompanhei lá da reunião, você falou que entendeu que o prefeito deve priorizar esse projeto que já está em andamento. Sim, eu entendi que o prefeito, ok, muito obrigado pela contribuição de vocês, mas eu vou dar prioridade ao que eu já estou fazendo e está com mais de meio caminho andado. Eu entendi assim. Eu até insisti, porque a gente não coloca a entrevista toda, claro, mas até insisti, prefeito, então quer dizer que não dá certo com essas empresas, né? Aí ele disse, olha, não é isso também não vou pontuar aqui, porque a gente está aberto ao diálogo. O que eu entendi da Câmara eles querem pelo menos uma solução para ter ônibus o quanto antes. Isso não impede a Prefeitura de seguir com o seu planejamento, que a gente sabe que não é uma coisa que dá para colocar em prática amanhã ou depois. Porque qual é a prioridade dos vereadores, que eles reclamaram lá, todos eles, foi uníssono, todo mundo teve o mesmo discurso, de que o mais importante é fazer o comércio, receber esses clientes, é fazer com que as famílias cheguem aos seus lugares de trabalho, é fazer com que o estudante chegue à escola. Então, seria uma medida, esse acordo, ele é emergencial, é uma questão para colocar ônibus na rua, o que não impediria, na avaliação deles, a Prefeitura de seguir com o seu planejamento, de mudança do sistema, nova licitação, se for o caso, mas tudo isso a gente sabe demanda tempo. Então, aí o dinheiro não é o mesmo, Poliana? O dinheiro O dinheiro não é o mesmo? Sim, mas ele não é imediato. O dinheiro que vai ser usado para esse emergencial não é o mesmo que o prefeito está contando para fazer o alternativo? Só que ele não vai... A gente não tem pelo menos a sinalização da Prefeitura de que vai sair agora, né? Então, à medida que esse contrato emergencial, essas vans, novas empresas estão sendo discutidos, a preocupação da Câmara é colocar ônibus na rua logo. Se esse acordo vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, até que a Prefeitura apresente uma proposta definitiva, é com a Prefeitura. Mas eu também entendo do Ari, que ele fala, essa resposta política, porque a Câmara, eles dizem, já não aguentam mais a pressão da sociedade de dizer que a Câmara não faz mais nada. Então, eles querem daí esgotar todos os passos que eles podem dar dentro das atribuições para tentar ajudar a resolver esse problema. Ô, França, então o que os vereadores quiseram dizer foi assim, olha, nós fomos atrás de uma solução real, administrativa, reunimos o CETUT, está aqui, dá certo desse jeito e apresentamos e entregamos. Se não foi cumprido, aí não é mais com a gente ou vamos acionar a justiça e se a justiça não fizer cumprir, não é mais com a gente, é isso? É isso, quer jogar, né, a responsabilidade total para a Prefeitura, de modo que a justiça atue nesse sentido. O que falta, Amadeu, nessa crise é todos esses entes, eles sentarem, conversarem. Então, não, mas peraí, França, me desculpe, mas aqui está falando um teresinense, eles já sentaram... Teve até uma CPI, né? Mas já teve CPI, isso aí é desde o tempo do Firmino que eles sentam. Esses entes todos sentarem desde o Firmino, que senta Ministério Público, que senta a Delegacia do Trabalho, que senta a CETUT, que senta a S-Trans, que senta a Prefeitura, que senta a Câmara,
que senta Deus e todo mundo e é só empurrando para frente. Amadeu, E é só empurrando para frente, cara. Mas eu me refiro a essa questão de encontrar uma solução emergencial para agora, como a Câmara de Teresina quer, e também planejar essa modelagem alternativa que o prefeito Dr. Pessoa quer, porque, como você mesmo citou, o recurso é o mesmo. Não dá para tocar as duas propostas agora. Então, a prefeitura, os vereadores, a S-Trans e o CETUT têm que ver uma medida uníssona, emergencial para agora e pensar também nesse modelo alternativo, porque não dá para acreditar que essa solução de dispor de um orçamento anualmente para essa questão do transporte, ela será resolutiva, porque não será, vai ser uma bola de neve. A cada ano esse valor vai ter que ser aumentado e o problema pode novamente voltar à tona. O que não se fala de tudo isso também é de incentivar, de apoiar também novas modalidades de transporte aqui em Teresina. Então, é uma discussão perigosa quando se fala em destinar um orçamento a cada ano para essa questão. Tem que se tratar a possibilidade de um fundo de transporte que possa ser equacionado com outras fontes, alguma outra solução a médio e longo prazo, mas eu acho perigoso também essa medida de destinar um recurso anualmente para essa questão, sendo que esse problema pode voltar. Agora, só E mais, e a gente tem que... Eu não sei como é que, do ponto de vista orçamentário, isso é tratado, mas isso, o fundo, quando você diz um fundo é uma coisa, eu imagino assim, que é renovável, não, mas o fundo de que transporte, é uma coisa que se realimenta. Aí é uma despesa, doutor. Não, o fundo de transporte... Aí é uma despesa, aí não um fundo, esses não. 80 milhões não são do fundo de transporte. Os 80 milhões são do orçamento da S-Trans. O fundo de transporte é do empréstimo. O que os vereadores estão propondo utilizar é do orçamento da S-Trans, não daquele fundo de transporte do empréstimo. É bom deixar isso claro. Do fundo são, né? 150 milhões. São 150 milhões. Mas que se esgota também, tem que saber como é que... Mas é receita orçamentária, é que nem saúde. Todo ano você bota dinheiro para a saúde, todo ano você bota dinheiro para a educação, porque são serviços que são essenciais para a população. Mas né? A questão do transporte é porque você envolve empresa. Isso aqui é né? do ponto de vista macro, você, um gestor da administração geral, é um completo absurdo. Vem cá, o transporte é fundamental, é importante, é necessário. É mais importante do que a água? Não. É não. Mas se você não pagar a água, você fica sem a água. E não tem um fundo da água. É mais importante do que a energia? É não. Mas se não tiver o dinheiro para pagar a conta da luz, você fica sem. É mais importante do que a habitação? É não. É mais importante do que a comida? É não. Então por que a gente, nessa hierarquia de prioridades, bota o transporte lá na frente? A saúde eu acho que tem que estar na frente, a educação também. Mas antes do transporte tem um monte de outras coisas que esse dinheiro poderia servir. Mas Mas é a minha opinião. Não, eu entendo. Só que o problema, inclusive tem aí a cartela, Amadeu, porque de usar dinheiro do povo, como é que você deixaria de gastar dinheiro público nessa questão do transporte? É você bancando a tarifa inteira. Que como tem até sempre foi até 2011. Hoje a tarifa inteira, que é o custo da tarifa, que eu separei esses dados aí, porque hoje circulam 220, no Entre Pico só 100 ônibus, né? O custo atual do sistema mês é de 11 milhões de reais, isso considerando a circulação de 108 mil passageiros. Apoliana, números alegados por quem? Pelo CETUT. São os dados do CETUT. Dados do CETUT. Mas só que a prefeitura não tem o contratado disso aí, entendeu? A prefeitura não apresenta esses dados. E aí, eu se acho você um fosse equívoco pagar... a gente ver só um lado. Ora, mas a empresa ela vai dizer... O CETUT vai dizer, eu gasto tanto com um pneu, eu gasto tanto... Mas quem é que está analisando e mediando isso aí? Só que esse trânsito não tem esses dados, não tem esse monitoramento. Então, hoje, a tarifa de ônibus, se ela fosse paga inteira, o custo dela, considerando o trabalhador, diesel, tudo ônibus, é de R$ 7,20. O que a prefeitura faria? Pagar R$ 7,20, botar para o cidadão pagar os R$ 7,20? Até 2011 era assim. Tinha uma planilha do CETUT, tinha uma planilha da prefeitura. Aí a planilha do CETUT dava, como agora deu quanto aí, 7. Aí a prefeitura vinha com 1 e dava 6. Aí o prefeito dizia, eu só vou dar R$5. E a coisa funcionava, tinha confusão, tinha briga, mas não tinha dinheiro público para subsidiar e funcionava. Até 2011 foi assim.
depois é que degringolou, mas eu quero ouvir a Kátia, que é mais experiente do que nós todos juntos. Não, pelo menos em rodoviária circular, eu tenho certeza que eu sou mais experiente. Amadeu, você tem razão. É preciso encontrar uma solução sustentável. E o que está faltando aí é até título de um filme muito interessante, alguém tem que ceder. Ao longo dos anos, quem tem cedido? O poder público. Não é? A gente tem realmente uma crise mundial, o número de passageiros diminuiu, o diesel aumentou, tem uma série de fatores e a inexistência de uma controladoria externa, de um contraponto, né, sobre esses custos, que não é de hoje, é antigo, muito antigo. Sempre a população, os movimentos que contestam os valores de passagem em Teresina, sempre alegaram essa questão da transparência, porque só os dados das próprias empresas é que entram como base para esses cálculos. Não existe outra forma da gente ter esses dados. Isso aí, que aliás, é um dos grandes problemas que atrapalha essa negociação, é a questão da transparência. Só queria encerrar, Amadeu, dizendo que hoje é muito cômodo para o Setut, mesmo na crise, manter o sistema com 100 ônibus ou menos, que é a realidade. Por quê? Porque o dinheiro, gente, ele é garantido através do Vale Transporte. O vale, o dinheiro é descontado do trabalhador e vai para os cofres das empresas. Se eles oferecessem o serviço para todo mundo, aí eles poderiam alegar que eles estão trabalhando no vermelho. Mas se eles recebem o dinheiro, que é descontado do trabalhador, que é aquele dos vales, e o trabalhador não usa o vale porque não tem ônibus, alguém está perdendo, não é o Setut. Ele está recebendo o dinheiro dos vales. O trabalhador está recebendo um crédito. A prefeitura está autorizando e o empregador descontando. Mas o serviço não está sendo oferecido. Acho que está bem claro que não está cumprindo a sua parte.